Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje, convido vocês a lermos o capítulo 7, versículo 9 até o versículo 17, onde João, através de uma visão, ele traz-nos uma mensagem de edificação. Ele diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam trajando veste branca e com palmas nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e se prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram a sua veste e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós vemos aqui que após ter sido selado os 144.000 da tribo de Israel, João vê uma outra visão. E nesta visão ele vê os mártires na glória. Ele vê pessoas vestidas, uma grande multidão, da qual ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro. Muito bem, amados, vamos tentar entender. Eu vos falei que 144.000 seriam selados de toda a tribo de Israel. Que esses 144.000 passariam pela grande tribulação, seria guardado e protegido, pois eles tinham o selo de Deus, a marca de Deus. E agora eu quero vos falar de alguém que irá passar pela tribulação, pela grande tribulação, mas que morrerão, serão mortos. O anticristo declarará a morte dessas pessoas. E esta multidão agora já está diante do trono de Deus na visão de João. São as primícias de Cristo. Ao lermos capítulo 9, ao lermos o versículo 9,
nós vemos que eles são as primícias de Cristo, são aqueles que abriram o caminho e aceitaram a Cristo, são nações, povos, não judeus, mas são gentios, convertidos mais tarde após o arrebatamento da igreja, são os que seguem e que atribuem com triunfo, são a sua salvação, alcançaram mediante o seu sangue derramado. Eles se converteram logo após a igreja de Cristo ser arrebatado. Então eles alcançarão a salvação. Deus, o seu Redentor, nos atos de adoração receberá agora uma adoração dessas pessoas convertidas e de todos os anjos. Aqui, amado, no ato da adoração religiosa, é que nos aproxima de Deus, e devemos ir através de Cristo. Os pecadores não podem aproximar-se ao trono de Deus senão por meio de um mediador. E quem é este mediador? É Cristo, o Filho de Deus. Estas pessoas agora foram mortos na grande tribulação. Estava vestido com as vestes dos vencedores, a veste, as roupas deles são as roupas da justificação, é a roupa da santidade, é a roupa da vitória. E eles agora aplaudiam a Deus, eles tinham palma em suas mãos, eles batiam palma para Deus, como agora costumava ao ser apresentarem os vencedores em triunfo. Sempre que alguém fosse apresentar alguém diante do trono de um rei, batia-se a palma e dizia: este é o fulano de tal, representante de tal reino, de tal nação. E esses que estão agora diante do trono aplaudem a Deus. Eles foram vencedores. Então eles vêm em triunfo como vencedores. Tal aparição gloriosa será o que façam, afinal, os servos de Deus. Quando haja, muitas vezes, vitória, ou seja, quando essas pessoas foram abatidas, ou no caso, mesmo pelejando o bem combate da fé, e terminando a sua carreira com uma voz forte, deram a Deus e ao Cordeiro o louvor da grande salvação. Os que desfrutam da felicidade eterna devem abençoar e abençoarão o Pai, ao eterno Deus Criador de todo o universo, e ao Filho, e farão em público com um cântico de louvor, com fervor em sua alma, batendo inclusive palmas. Vemos qual é a obra dos céus. E devemos começar, já agora, amados, a louvar a Deus com o nosso coração, proclamando fortemente que amamos a Ele, que anelamos estar na sua presença, embora ainda estamos no mundo. Mas nós vemos, amados, que estas pessoas vestidas de branco traz louvores, cantam felizes, pois mesmo passando pela grande tribulação, receberam veste dos vencedores. No versículo 13 até o versículo 17, vemos aqui multidões inumeráveis de fiéis,
cristãos fiéis mereceram agora a nossa atenção e respeito. Devemos notar, amado, que essas pessoas manteram-se justos e o que obteram conhecimento não devem envergonhar-se ao proclamar a instrução de quem a possa dar. O caminho para o céu passa por muitas tribulações. Quem almeja chegar nos céus, muitas vezes não são compreendidos, amados. Somos muitas vezes chamados e taxados de fanático. Porém, essas pessoas vestidas de branco passaram por tribulação tão grande que foram mortos. E agora não estará separado do amor de Deus. A tribulação que o céu fez com que essas pessoas passassem, agora leva ele até a presença de Deus. Deus recebe essas pessoas com um bem-vindo e mais glorioso. Essas pessoas morreram, mas lavaram sua veste no sangue do Cordeiro. É somente o Cordeiro que pode lavar o pecador. Este é o único sangue que embranquece e limpa as roupas da nossa alma, ou seja, a roupa, o nosso interior, que embranquece e purifica-nos de todos os pecados. Essas pessoas morreram, mas estão felizes e aplaudem a Deus nos céus. Estão agora prestando culto de adoração diante do trono, um serviço de louvor. Passaram por sofrimento, mas agora estão já num estado de repouso. Estão em um repouso que louva e deleita a Deus. Eles tiveram penas, derramaram seu sangue, derramaram muitas lágrimas, passaram por martírio, sofreram, porque não aceitaram a salvação ofertada gratuitamente no tempo da graça. Mas logo após o arrebatamento, essas pessoas foram transformados e convertidos e passaram por aflição. Mas o próprio Deus, com sua mão de graça, enxugará todas essas lágrimas. Essas pessoas serão tratadas com o infinito amor de Deus, pela graça e misericórdia. Isto deve sustentar os cristãos através de toda a sua aflição, amado, com todos os remédios que muitas vezes nós buscamos a felicidade para a nossa alma, que é o remédio da cura da alma. Pela misericórdia de Deus, essas pessoas alcançaram a felicidade, entraram nos céus e estão agora diante do Cordeiro, estão diante do trono de Deus, vestido com veste purificada, multidão de veste branca. Veja o que João diz: depois disso olhei. Depois de quê? Depois do anjo ter assinalado na testa os 144.000 que são fiéis de Israel, agora ele olha, e diante de mim, diz ele, estava uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro,
com veste branca e com palma em suas mãos. E clamava em alta voz: a salvação pertence a nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Após contemplar, amado, a seleção de 144.000 servos de Deus, que não se curva a adorar a besta e o anticristo, João avista uma grande multidão agora de todos os lugares do mundo. Povos gentios, não mais judeus, mas agora povos gentios de todo o mundo, de todas as línguas. Um grupo que não possui uma referência de herança. No caso, eles não fizeram parte do arrebatamento, nem também fizeram parte dos 144.000. Essas pessoas morreram porque se converteram no período da grande tribulação, mas estão convictas de uma verdade, de que a salvação pertence apenas ao nosso Deus, que se assenta no trono, e é Jesus, seu Filho, o Cordeiro que foi apresentado como sacrifício por todos nós, e os que aceitaram a sua oferta de perdão. Nós vemos, amados, que todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Eles diziam, os anjos diziam: Amém. Louvor e glória e sabedoria, ações de graça, honra e poder e força seja ao nosso Deus para todos sempre. Esses anjos dos céus estão em volta do trono para recepcionar aqueles que passaram pela grande tribulação e que morreram por se converter ao Cordeiro de Deus, ao se converter a Deus, que ouviram a mensagem dos 144.000 testemunhos de Deus. Enquanto a grande multidão testemunha sobre a salvação de Deus, todos os seres celestiais exalta a Deus, lhe declarando louvor, glória, honra e ações de graça. Esse é o momento que os céus e a terra se unem e estão adorando a Deus em meio a uma guerra. Que guerra, amado? A guerra que o anticristo declara aos que se converteram. Então um dos anciões me perguntou, disse João: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram sua veste e os averjaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite em seu santuário. É aquele que está assentado no trono, estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome. Por quê? Porque essas pessoas, na grande tribulação, alguns morreram de fome. Nunca mais terão sede. Alguns morreram de sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Essas pessoas morreram muitas vezes ao fugir do anticristo pelos desertos. Morreu através do calor insuportável que recebeu, do calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará à fonte da água da vida, e Deus enxugará os seus olhos todas as lágrimas. João descobre
que esta grande multidão é aqueles que foram alcançados pela mensagem pregada pelo grupo dos 144.000 servos selados pelos anjos. E esta grande multidão foi provada na grande tribulação, com fome, com sede, o calor abrasador, mas morreram, mas venceram, e o próprio Deus lhe dará consolo e provará da fonte da água viva, que é Cristo Jesus. Jesus é a fonte da água da vida. Este, amado irmão, é um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Antes de entrarmos no capítulo 8, na abertura do 7º selo, veja bem, amados, 2 acontecimentos ocorrem após a abertura do 6º selo. Existe um espaço de tempo que irá ocorrer a abertura do 7º selo, e ocorre a selagem, os 144.000 sendo selados, e a morte daqueles que serão perseguidos pelo anticristo. A grande tribulação, como nunca houve aqui na terra, irá ocorrer, e essas pessoas serão mortas literalmente, mas entrarão nos céus e louvarão e glorificarão a Deus. Multidões inumeráveis vidas serão resgatados através da grande tribulação. Muitos se converterão, amados, mas terão que pagar o preço de professar uma fé em Cristo Jesus. Portanto, fique atento, amado. Vocês que são servos de Deus, não desvie-se da presença de Deus. Permaneça fiel para ser arrebatado antes da grande tribulação. Porque aqueles que forem arrebatados estarão com Cristo para reinar com Ele no milênio. Mas estas pessoas que estão agora diante do trono de Cristo passarão pelo martírio da grande tribulação. Este, amado vosso, é o pedacinho do maná dos céus trazido por vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.